Olá, você do Brasil, de Portugal e de várias partes que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos no terceiro dia do velório do Papa Emérito Bento XVI e aqui muita movimentação de pessoas que vieram se despedir do pontífice. Ao meu lado está Dom José Ornelas, bispo da Diocese de Leiria, Portugal, que também veio dar o seu adeus ao Bento XVI. Bem-vindo, Dom José Ornelas. Muito boa tarde a todos aqueles que nos veem e nos ouvem nas diversas situações em que se encontram de língua portuguesa. Dom José, como a Igreja Portuguesa vê o magistério de Bento XVI? Bem, a Igreja Portuguesa tem certamente, dentro da Igreja Portuguesa, diversas leituras. Eu posso falar daquilo que é a minha experiência de um Papa, que eu aprendi muito antes de ser Papa a reconhecer e a ler com muito gosto, quando era estudante de Teologia, na minha juventude, porque era um homem que falava da lógica da fé. A fé tem a sua lógica, tem uma racionalidade própria, que é iluminada pelo Evangelho, mas não deixa de ser racional. A fé não é simplesmente razão, mas se não tiver razão não é verdadeira fé, porque se dirige a homens e pessoas inteligentes, não é? Portanto, o Papa Bento, o teólogo Ratzinger, sempre me fascinou por isso mesmo, por ser uma pessoa que buscava o entendimento da fé e o entendimento também na forma de transmitir. E este é o primeiro legado que, a meu ver, ele nos deixa. Um homem fascinado com a mensagem da fé, que teve um papel fundamental na transformação da Igreja no Vaticano II e na sua afirmação do Vaticano II depois, na sequência do próprio Vaticano, da sua aceitação na Igreja. Por isso, um homem que tantas vezes foi incompreendido por aqueles que faziam do Vaticano II uma coisa ligeira, uma questão de modas, uma questão... Não era. E o Papa Bento é alguém que sempre fundamentou e exprimiu a fundamentação da fé e daquilo que ele propunha. Por isso eu recordo-o sempre e eu penso que esse é um grande legado que ele deixa à Igreja, aliás, é assim que é conhecido como o homem que busca a reconciliação entre a ciência e a razão. E por uma razão também simples, que às vezes, noutros contextos, não é tão fácil de ver como aqui na Europa. Aqui a Europa fundamentou sempre a sua fé, a fé e o discurso sobre a fé, a teologia, sempre foi feito a partir da teologia europeia. O próprio Bento XVI não teve facilidade, precisamente por isso, por encontrar outras leituras. Olha, por exemplo, a teologia da libertação. Era muito difícil, porque era parte de outros princípios, que não são simplesmente a filosofia europeia. Mas é interessante como ele, como Papa, como deu outros passos para flexibilizar e abrir horizontes também por esses caminhos. E hoje o que nós temos, e também é verdade, que todas as outras as concepções que se têm da fé, é muito importante racionalizá-las. Um dos perigos que nós temos hoje é a secularização. Outro é realmente uma forma de viver tão light da fé, que acaba por não ter racionalidade, não ter uma lógica. E a fé é dirigida à pessoa humana na sua totalidade, e nós somos seres pensantes. E, portanto, a lógica da fé é muito importante. Essa lógica é uma sabedoria de algo que se aprende, que se sabe. A fé não nega a razão, bem pelo contrário, põe toda a razão ao serviço daquilo que crê, mas depois diz, e a fé é mais do que isso. Belas palavras. O senhor chegou a citar aí um pouquinho, mas vou pedir para que o senhor se aprofunde. Qual a particularidade do legado deixado por Bento XVI que o senhor destaca como importante para a história da Igreja? Pois olha, a primeira é precisamente essa. A relação fé e razão, acho que é reconhecido sempre dentro do valor deste homem que nestes dias nos deixa e conclui o seu percurso nesta terra. Acho que este é um legado. Mas por detrás disso está outro, que é a coerência da sua vida e do seu pensamento. Ele não é um homem que se deixe levar simplesmente para a direita e para a esquerda
e eu vi-o tantas vezes cortar à direita e à esquerda aquilo que se pode sequer chamar assim para usar protótipos de um ser mais conservador ou mais tradicionalista para cortar sobre aquilo que é importante. Poderia até citar palavras dele muito interessantes nesse sentido, que mostram um caminho de uma coerência de vida. Aliás, penso que para falar do seu legado, é essa coerência e de outra perspectiva que é também particularmente interessante nele, que é a coerência do serviço. Ele acho que nunca lhe subiu a grandeza à cabeça por ser o prefeito de uma congregação romana tão importante como a doutrina da fé, mas nunca deixou também de fazer aquilo que devia e que achava que devia fazer. Aliás, é isso que é também uma certamente das heranças que ele deixa à Igreja, que é o ter resignado. E resignou porquê? Resignou porque achava que já não estava na plenitude das suas capacidades para dirigir a Igreja. E diz, o mais importante não é o Papa, por quanto seja importante e determinante a continuação do ministério petrino, mas é importante não esta pessoa que hoje exerce o ministério, mas é importante que o ministério seja feito por uma pessoa mais capaz do que o que ele era nesse momento. E é uma perspectiva, era tão válida a de João Paulo II dizer eu estou no meu lugar até o fim da vida, como dizer no tempo que passa, em que a longevidade se prolonga, tendo em conta também os tempos difíceis que foram os da conclusão do ministério de João Paulo II, e ele chega à conclusão, diz, é melhor que o deixe, porque é melhor para a Igreja. É a Igreja que é importante. E a gente está ao serviço da Igreja. E todos aqueles que querem fazer de si próprios como se fossem eles os grandes, eles acabam e a Igreja continua. E o Papa foi ele. E foi assim que abri caminho também ao ministério do Papa Bento, do Papa Francisco. Agora, um Papa de um cariz diferente, que vem de outros países, perto aí do Brasil, não é? Mas que nos trazem uma outra maneira de ser Igreja, mas que é sempre a mesma Igreja. Aliás, tive a ocasião também de, privando com ele, ter comentários muito interessantes sobre isso. E de ver como ele não era um homem, porque precisamente era um homem da razão, como encontra caminhos de solução para este mundo. E de diálogo com uma cultura deste mundo que precisa de ser entendida e expressa em termos novos. Ele foi um dos que se preocuparam com isso. E as suas encíclicas, o seu modo de ser, mas sobretudo a sua atitude é importante. E finalmente, se quiser, uma ou outra que já resume algumas das suas perguntas, e eu acho que é muito importante, o tempo que ele permaneceu calado. O tempo em que disse, agora é a altura de eu preparar a minha viagem, de fazer o meu discurso com Deus, a tal verdade que ele procurava, de fugir até aos laços que lhe lançaram para que reentrasse como protagonista no meio da Igreja, que ele não queria mais ser, isso era o papel já do outro, e ele permaneceu fiel a tudo isso, e depois, mas diz sobretudo uma coisa muito importante. Importante não é na Igreja não é simplesmente aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entrevê, mas o deixar-se guiar por Deus, que é Ele que guia a Igreja. E Ele deixa-nos, esses últimos anos, deixa-nos precisamente isso. Essa mensagem de dizer, façam tudo o que podem para servir esta Igreja, para servir esta humanidade, porque servindo a Igreja, a Igreja está ao serviço do mundo, mas não se esqueçam que verdadeiramente quem guia a Igreja é Deus, e é nessa perspectiva que nós hoje o celebramos. Celebramos com alegria, com gratidão por aquilo que foi, mas também celebramos com a alegria da esperança que ele semeia com esta sua última atitude de silêncio, de oração, de esperança. Bento XVI e a mensagem de Fátima. Como o senhor definiria essa relação? Olha, eu estou a chegar à Diocese de Fátima, estou procurando entender as coisas, também a nível de história,
Mas uma coisa eu sei, que Bento XVI teve uma importância muito grande na interpretação, quando se pensou mesmo em aprofundar a mensagem de Fátima do ponto de vista não só dos fenómenos em si, mas da sua interpretação, o que é que esses fenómenos significam para a vida das pessoas de hoje, dos homens e mulheres desta terra, desta igreja, dos desafios que nós temos. Então ele diz, não, aí precisa mesmo de um exercício não só de fé e de história, e investigar a história, mas precisa também uma razão, uma interpretação dessa história. Aquilo que chamamos hermenêutica em termos, digamos, mais teológicos e filosóficos. Isto é, a verdade não é, isto, aliás, recolhendo uma imagem que é do Papa Bento. Se eu encontro, vejo, por exemplo, uma história, vou na estrada e vejo um carro a arder e um acidente, mais um. Mas de repente aproximo-me, reconheço a matrícula, isto é de alguém que me diz respeito e o acidente está lá, é sempre o mesmo. Mas para mim mudou totalmente, porque eu entrei dentro eu interpretei agora este acidente de um outro modo. E é isto que o Papa diz. Estas intervenções de Deus na história, aparições, etc., não mudam substancialmente nada da revelação, nem são o fundamento da revelação. Mas significa que Deus não está ausente do mundo de hoje. Continua a dar-lhes sinais que tantas vezes podem ser até não perceptíveis à primeira vista naquilo que se lê, mas nos quais é preciso encontrar caminhos de racionalidade e de vida, integrados na mesma fé de sempre, mas que se apresenta e que nos questionam indubitavelmente ao longo da história. Dom José, muito obrigada pela sua participação. Não, obrigado a vocês. E olha, que o estímulo, eu dizia também na mensagem dirigida para estes dias à Diocese e à Igreja em Portugal, que não só louvamos a Deus por aquilo que Ele foi, como homem, como cristão, como Papa, ao serviço desta Igreja. Mas também pedimos a Deus, primeiro, que o tenha misericordioso nos seus braços e que Ele veja agora aquilo que procurou entrever com o seu pensamento e com a sua ação teológica e o seu ministério, mas que também faça germinar as sementes de Evangelho que Ele foi lançando neste mundo, na sua vida e no seu ministério. Obrigada, Dom José. Obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligadinho aí no nosso sistema Canção Nova de comunicação. Eu volto com mais informações de Roma, da Núbia Gleiser para o sistema Canção Nova de comunicação.